Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30, vamos caminhar com Jesus. Ontem, pessoal, tivemos aí um imprevisto, não foi possível fazer a live ontem, né? Mas hoje nós vamos fazer a live. E hoje a live tem uma coisa importante. Está chegando alguém, quem é que chegou aqui? Não estou conseguindo ler, velho é assim mesmo. Quem é que está chegando? Luiz Guilherme Tavares. Ô Luiz, tudo bem? Boa noite, paz e bem. Ontem não deu para fazer a live, mas hoje está dando. Né? E, e hoje a live é muito interessante, né? Porque a live tem uma pegadinha, né? O Evangelho tem uma pegadinha, que é uma pegadinha que é importante para nós, né? Boa noite, Diácono. Obrigado, Guilherme. Sabe, boa noite para você também, paz e bem. Sabe, é importante a gente prestar atenção na leitura de hoje, porque ela tem uma pegadinha. Né? E acho que é importante a gente aprender essa pegadinha. E ela tem um outro recado interessante, que é muito importante e que pode se tornar ainda mais importante dependendo de como você ler ele. Né? Então, acho que essa que é a graça. Né? Não basta a gente conhecer o Evangelho, não basta a gente ler o Evangelho, a gente tem que entender o que está escrito nele, para que a gente possa realmente aproveitar esse Evangelho. Né? E é isso que eu tenho tentado fazer nas várias e várias lives que eu faço. Né? Então vamos só esperar mais uns minutinhos para a gente participar aí, fazer a leitura, a proclamação, como você quiser chamar, e depois a homilia. Eu prefiro reflexão, porque eu quero que seja aberto, que as pessoas participem, né? Aqui do lado está minha esposa, mozinho, querida, está aqui ouvindo, ela fica sempre de olho em mim para ver se eu não falo uma besteira, se eu não falo algo que não devia, né? Para me lembrar algumas coisas, ela já fez algumas lembranças importantes, né? Então nós estamos aí. Daqui a pouquinho a gente começa, eu sempre dou um tempinho. Né? Eu gosto de falar, né, o Cadu, um dos jovens da paróquia, me lembrou disso. Diácono, paizão, me chama de paizão. Paizão, não dá para o senhor começar a live e começar a falar. Não, tem que dar um tempinho para as pessoas chegarem. Então, dou mais ou menos 4 a 5 minutos para as pessoas chegarem. Depende muito da situação do dia, da quantidade de coisas que tem que ler, né? Para a gente fazer essa reflexão. Reflexão também, ela não é longa, né? Eu gosto de fazer a live acabar às 8 horas, né? Até antes, se possível, porque eu acho que se eu ficar falando muito, é bom para o meu ego. Mas eu acho que não é por aí. Não é uma live para durar muito tempo, a gente teria que fazer ela de outro jeito. Eu colocaria ela, por exemplo, no Zoom, faria 2, 3 pessoas falando, conversando, discutindo. Aí passaria para o YouTube, passaria para o Facebook, passaria para o Instagram, tudo ao mesmo tempo agora, para que a gente pudesse ter uma coisa mais participativa. Né? Chegou mais alguém. Ah, é o Daniel. Oi, Daniel. Psicoanálise. Né? Daniel, tudo bem? Boa noite, paz e bem. Daniel, você vai gostar de hoje, hein? Fica aí, acho que vai ser interessante. Inclusive, Guilherme, Daniel, se vocês quiserem participar ao vivo, quererem dividir a tela comigo, estamos à disposição. Né? Tá difícil, sabe, pessoal? Eu tenho que apagar aqui para ler. Olá, meu grande amigo. Opa! Que bom. Estou contente de te ver aqui. Bom, tá na hora. Vamos começar? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos seus discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. E as pessoas vos dirão: ele está ali, ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás. Pois como um relâmpago que brilha de um lado ao outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, né? Assistirei a live. Deixará salva? Sim, sempre deixo salva. Obrigado pelo carinho. As lives sempre me enriquecem. Que bom, cara, que bom. Bom saber. Bom, pessoal, vamos entender porque essa live existe aqui uma maldade, existe uma pegadinha que talvez as pessoas não tenham observado. O fariseu pergunta para Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Eu volto a lembrar que nem todos os fariseus eram maus. Nem todos os fariseus eram inimigos de Jesus. Havia, inclusive, fariseus que seriam depois identificados como cristãos. Mas havia um grupo de fariseus que eram contrários a Jesus. E quem fez essa pergunta era contrário a Jesus. Mas, Bernardo, mas ele não perguntou pela chegada do reino de Deus exatamente. Mas vamos nos lembrar o seguinte: Jesus já era entendido pela maior parte dos judeus da época como um profeta. Realmente era difícil para o judeu da época entender que Jesus era Deus. Alguns diziam que ele era o Messias, alguns diziam que ele era o Filho de Deus. Alguns até diziam que ele era o ungido de Deus. Mas entender que ele era Deus era muito difícil para o judeu da época. Então, normalmente achavam que ele era um profeta. E na época de Jesus havia profetas e profetas, ou seja, havia pessoas que realmente eram profetas, como João Batista, e havia pessoas que se diziam profetas. Né? Inclusive, Simão Pedro, encontra um falso profeta, né? Que é Simão o Mago, que pede a Pedro que revele como ele faz as mágicas. Ele está disposto a pagar por isso. Né? É por esse episódio que se tem um crime dentro da Igreja Católica, que é a simonia, que é você querer comprar o sagrado. Né? O Luiz entrou. Boa noite. Paz e bem, Luiz. Sabe, pessoal? Então, havia falsos profetas e havia profetas verdadeiros. E uma das formas mais claras de cobrar, de descobrir se o profeta era verdadeiro ou não, era ver se a profecia dele era verdadeira. Então, de vez em quando, os profetas eram desafiados a dar um sinal. E se ele não desse o sinal, ou se o sinal dele não se realizasse, ele era considerado um falso profeta e provavelmente seria morto
por sacrilégio. Então, quando esse fariseu faz essa pergunta aqui, ele não está fazendo uma pergunta inocente. Ele está querendo confrontar Jesus com o objetivo de pegá-lo numa cilada. Quando é que vai chegar o reino de Deus? E é muito interessante, porque a resposta de Jesus é uma coisa que nos compromete. Né? O reino de Deus não vai chegar de forma instantânea. Vai chegar de forma instantaneamente. O reino de Deus vai chegar de forma... Ele não vai ser visto de uma hora para outra. Ele não vai ter um momento. Oi, Fátima, boa noite, paz e bem. Não vai ter um momento. Ele chega e pronto. Mas ele também faz uma observação. Né? Ele fala assim, o reino de Deus está entre vós. Ele anuncia que o reino de Deus já chegou. É por isso, inclusive, que Paulo fala na plenitude dos tempos. O tempo de Jesus inicia a plenitude do tempo. O tempo chegou ao seu pleno, à sua totalidade. O reino de Deus está entre nós. O reino de Deus já se iniciou. Cabe a nós levá-lo à sua plenitude. Mas aqui a gente tem que prestar atenção, porque essa tradução ela não é absolutamente fiel ao termo grego que Lucas usa. Porque o termo grego que Lucas usa não é, ele está no meio de nós, não está entre nós. Né? Quando fala aqui, o reino de Deus está entre vós, o termo entre não é a melhor tradução. A tradução mais fiel seria, o reino de Deus está dentro de vós. É. Sabe, e isso eu acho que é algo muito importante. Porque em mais de um momento, Jesus fala sobre duas realidades. São duas realidades diversas. Uma que ele fala como o raio atravessa o céu, assim será o dia do homem, o dia do Filho do Homem. A segunda volta, a segunda vinda de Cristo. Essa é uma realidade. É a realidade do último dia do tempo. Mas existe uma outra realidade que a gente que é a realidade do reino de Deus. Jesus saiu e falou, o reino de Deus está próximo. Aqui ele fala, o reino de Deus está entre vós ou está dentro de vós. Então, o que Jesus está deixando muito claro aqui é que o reino de Deus já começou. O reino de Deus não é algo abstrato, largado lá no etéreo. Onde está o reino de Deus? Eu não sei, ele ainda não chegou. Quando é que ele vai chegar? Em breve. Fulano de tal disse que é no dia tal. Não vão atrás desse povo. Aqui está o reino de Deus. Não vai atrás desse povo. Jesus está falando, não sou eu, não. Primeiro que não vai ter um dia. Não é um instante que chega o reino de Deus. O instante é o momento que volta o Filho do Homem. É o dia do Filho do Homem. Mas o reino de Deus é agora. O reino de Deus é aqui. É aí onde você está. O reino de Deus está entre nós. O reino de Deus tem que existir no meio de nós. O reino de Deus não é um local etéreo lá em cima no céu. E, aliás, para nós que acreditamos em Cristo, o céu não está em cima. Nós falamos céu
Porque nós entendemos, nós capturamos a cosmologia dos judeus. Os judeus acreditavam que Deus estava no céu, os homens na terra, e os que já haviam morrido estavam abaixo da terra, ou nos infernos. O judeu não tem inferno como nós cristãos temos. Tá? Então, os infernos é onde está a morada dos mortos, onde está o lar dos anciãos, né? É lá. Nós falamos lá no céu, porque nós capturamos a ideia dos judeus. Mas o paraíso, o lugar onde Deus habita, não é um lugar físico. Ele não está em cima de nós. Isso é uma força de linguagem, isso é uma expressão das pessoas. Né? Chegou mais alguém. Ô, Marcela, tudo bem? Boa noite, paz e bem. Então, pessoal, a gente tem que entender o seguinte, é Jesus que está dizendo que ele vive no meio de nós. O arcanjo Gabriel falou isso. Ele é Emmanuel, é Deus convosco. Né? Nós, católicos, o Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Nós proclamamos isso. E aqui, Jesus vai além. O reino está aqui, ó. O reino de Deus está entre vós. Ele está aqui. Mas, Bernardo, esse não pode ser o reino de Deus. Porque está muito errado o nosso mundo. Perfeito, concordo. Mas se você se lembrar bem, e é isso que é importante, quando você lê a Bíblia, você deve usar a Bíblia como um todo. A Bíblia não é um bando de fragmentos. Se você se lembrar bem, Jesus fala assim, com o que mais compararei o reino? Com uma massa, que a mulher mistura a farinha com 2 medidas de fermento e ela cresce. E dá um bolo. Daí vem a expressão que o reino de Deus é fermento na massa. Nota? A gente tem que fermentar o mundo. A gente tem que fazer crescer Jesus no mundo. Crescer o amor no mundo. Crescer a acolhida no mundo. Crescer a misericórdia no mundo. Crescer a preocupação com os outros. Crescer a preocupação com as populações vulneráveis. Bernardo, quem não é vulnerável, né? Pessoal, quem não é vulnerável não precisa ser protegido. É simples assim. Alguém precisa proteger a mim, que sou um homem branco, classe média, médico, diácono da Igreja Católica. Ninguém precisa proteger a mim, ninguém vai me perseguir. Né? Agora, se eu fosse um negro, né, a coisa mudava de figura. Se eu fosse um pobre, a coisa mudava de figura. Se eu fosse um analfabeto, a coisa mudava de figura. Então, na verdade, o nosso compromisso de amor, o nosso compromisso com a vida, passa por proteger as comunidades vulneráveis, os atingidos pelas barreiras, né? Esse monte de barreira que caiu lá em Minas, esse monte de pessoas que estão agora correndo risco. Nós estamos no meio da COP27, eu não sei se vocês viram os presidentes de ilhas que estão desaparecendo. Ou seja, aquele país em breve vai ficar debaixo d'água. A gente não tem que proteger essa população? A vida deles não é importante? Então, a ideia é que o reino de Deus é fermento na massa. Nós temos que fermentar vida, nós temos que fermentar amor, nós temos que fermentar misericórdia, nós temos que fermentar a acolhida e inclusão. Jesus também fala, o reino de Deus é como uma semente que nós jogamos na terra, que nós não sabemos como, cresce e dá origem a uma árvore. Nós não sabemos como o reino de Deus vai crescer em nosso coração. Não existe uma receita, eu não vou poder virar e falar assim, olha, faz isso, 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 que o reino de Deus vai crescer no seu coração. Não existe isso. Quem falar isso para você, das duas, uma. Né? Ou é uma pessoa muito mais avançada, muito mais santa do que eu,
o que é possível, não tem nada demais, né? Ou está mentindo, que também é possível. Aí sim, se está mentindo, tem algo demais, porque não se mente. Mas a gente precisa buscar essa forma. Provavelmente, a forma que serve para mim não serve para você. A forma que serve para mim é qual? É me aproximando do ser humano. O próprio Jesus nos orienta a isso. Se vocês pegarem domingo passado, nós lemos as bem-aventuranças, que são 8. Mas, Bernardo, por que são 8? Porque 8 é o número da vida. Enquanto lá atrás, no Antigo Testamento, foi dado 10 mandamentos, olha os dedos da mão, mandamentos, obrigações. Jesus agora lhe dá 8 regras de vida, 8 sugestões de vida. Então, assim, a minha visão hoje é que para você fazer o reino de Deus crescer dentro de você, para você fazer o reino de Deus crescer entre nós, como disse Jesus, e para você fazer o reino de Deus crescer no mundo, você tem que se comprometer com as bem-aventuranças. Vai lá, pega as bem-aventuranças, vê aquelas todas e arruma elas e põe elas na sua vida. Eu garanto que se você fizer isso, o reino de Deus vai crescer dentro de você. Ah, Bernardo, mas como é que eu vou me tornar manso? Cada um tem a sua regra. Como é que eu vou me tornar misericordioso? Essa é mais fácil. Ama desesperadamente todas as pessoas que você encontrar pela frente, principalmente aquelas que não merecem ser amadas. Isso é misericórdia. Lembrando, pessoal, que misericórdia não é passar o pano no erro. Quem errou, errou. E tem que arcar com o seu erro. Mas eu não preciso ser cruel e desumano com quem erra. Às vezes, isso eu estou tirando da Fratelli Tutti, Papa Francisco fala assim, amar o tirano é tirar dele a tirania. Entendem isso? Então, amar uma pessoa que está errando é tirar a capacidade dela de errar, mas nunca de forma violenta. Bem-aventurados os mansos, herdarão a terra. Nota? A graça das bem-aventuranças, eu acho que elas ajudam o reino de Deus que está dentro de nós crescer, o reino de Deus que está entre nós crescer, é que elas formam um conjunto. E elas não são mandamentos, elas são linhas de vida. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então nós temos que buscar um mundo justo, né? Guilherme está falando alguma coisa? Excelentes pontos. Obrigado, Guilherme, mas eu estou colando de Jesus, né? Normalmente, quando eu colo de Jesus, eu acerto, né? Normalmente, quando eu me baseio em Jesus, eu acerto muito bem. Quando eu vou me basear em mim, eu faço besteira. Então, cada vez mais eu baseio a minha vida em Jesus. Mas eu acho que é por aí mesmo. É isso que nós temos que nos organizar e pensar. É isso que nós temos que crescer na vida. E é nisso que o reino de Deus vai crescer entre nós. Eu sei que pode ser difícil, pessoal, mas vale a pena. Porque sempre vale a pena caminhar com Jesus. Amém? Essa foi a reflexão de hoje. Nossa Senhora, quase que eu não cumpro o meu horário. Quase que eu passo da hora, né? Mas a graça é essa. Eu gosto de fazer uma reflexão relativamente curta, para não falar besteira, né? E para também não encher a paciência dos outros, né? Porque chega um ponto que a gente começa a falar a mesma coisa, e aí acho que fica sem graça. Não é por aí. Nosso objetivo não é esse. Bom, pessoal, amanhã a gente vai fazer outra live às 19h30. Não me perguntem qual é o assunto de amanhã. Fátima está mandando amém, com mãozinha de oração, glória a Deus, e me mandou 4 girassóis. Oba! Adoro ganhar girassol. Eu tenho uma simpatia com girassol, né? Sempre tive.
sempre tive. Mas o girassol, ele tem um ensinamento para nós que somos seguidores de Jesus. Vocês sabiam disso? Uma das imagens mais antigas de Jesus é o sol da justiça. Ó Cristo, sol da justiça, que brilha nas trevas da mente, com força e luz restaurai a criação novamente. Tem até um hino que a gente reza que tem isso. E se você pensar bem, o girassol ele gira para o sol. Ele está sempre olhando para o sol. Então você pensa nisso, né? Eu também amo o girassol. Ah, tá vendo? Somos dois, viu, Fátima? Mas o girassol ele sempre vira e olha para o sol. Virem sempre e olhem para Jesus. Fortaleza de Cristo esteja contigo. Oh, muito obrigado. Que coisa boa, que desejo bonito. Boa noite. Obrigado, querido. Espera aí, não sai não que eu vou dar minha bênção. Né? Temos que ser girassóis no mundo, diz a Fátima. Beleza, vou deixar minha bênção com vocês. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, por intercessão de Clara e Francisco de Assis. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Vamos em paz, que o Senhor vos acompanhe. Amanhã, 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.